Oi, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho com você sobre arrependimento. E eu quero ler um texto para você que está lá em Lucas 24, a partir do versículo 45, e diz assim: Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras e disse: Assim está escrito, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, aqui nesse texto fica bem claro para nós que Jesus morreu e ressuscitou para que no nome dele fosse pregado arrependimento. E eu quero convidar você a andar em arrependimento, a ter uma vida em arrependimento e a levar e a gerar arrependimento para outras pessoas, né? No nome de Jesus, é através dele que nós alcançamos o arrependimento e é através dele que nós podemos levar o arrependimento para outras pessoas. A palavra diz que o arrependimento, quando ele é gerado, ele é diferente daquilo que o mundo gera, né? Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é um sentimento que gera tristeza, que gera na gente um sentimento de culpa, né? E que não, mesmo gerando isso, não nos liberta, não nos livra, não nos tira dessa condição de erro, de pecado. Agora, o arrependimento gerado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, nos tira dessa condição, nos leva a viver uma vida em abundância, nos leva a viver uma vida nova. A palavra diz que quando é gerado arrependimento, quando há uma vida nova, aquele que mentia, ele não mente mais, aquele que roubava, ele não rouba mais. Antes, ele trabalha e faz com que o seu ganho gere fruto na vida de outras pessoas, né? Então, esse é o arrependimento. É algo que nos tira de uma condição, é algo que nos leva a nos arrepender de tal forma que a gente não só abandona o pecado, a gente não só abandona o erro, mas a gente passa a viver de outra maneira, né? Tem um devocional aí atrás que fala sobre viver o evangelho de maneira digna. Isso é viver o evangelho de maneira digna, é viver uma vida de arrependimento, é viver uma vida que gera frutos na nossa vida e na vida de outras pessoas. E eu quero convidar você a viver uma vida em arrependimento e a viver uma vida que leve e gere arrependimento na vida de outras pessoas. É tempo da gente deixar para trás tudo e todas as coisas que nos tiram e que nos privam do reino dos céus, né? Quando a gente começa a ler o Novo Testamento, a gente vê que quando Jesus, antes de começar o seu ministério, antes de começar a pregar sobre o reino dos céus, João Batista vinha já atrás com a mesma mensagem que Jesus depois usou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, precisa ser gerado arrependimento, precisa ser gerada uma mudança na nossa vida para que a gente alcance o reino dos céus, para que a gente viva essa vida abundante que Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos andar nela. Então, que isso seja gerado em nós, uma vida de arrependimento, uma vida onde nós abandonamos o velho eu, onde nós abandonamos as velhas práticas, onde nós tratamos as coisas do Senhor da maneira que devem ser tratadas. É tempo da gente se arrepender. Se há algo que nós precisamos nos arrepender, se há algo que nós precisamos mudar, esse é o tempo para que os céus se abram sobre as nossas vidas, para que os céus se abram sobre a vida de outras pessoas, para que nós venhamos a viver nesse tempo um verdadeiro avivamento. E um avivamento ele só chega quando há o verdadeiro arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então vamos tomar posse dos reinos dos céus no nosso meio, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas igrejas. Então nós precisamos viver uma vida de arrependimento. E a palavra do Senhor diz que não é que Deus está demorando, mas Ele está sendo paciente, Ele está sendo bondoso para que todos cheguem ao arrependimento. Então vamos viver em arrependimento e vamos gerar o arrependimento para que outras pessoas também se acheguem e tomem posse da salvação e tomem posse do reino dos céus, né? A alegria quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque a justiça de Deus é feita, porque a vontade do Senhor é feita, que filhos retornem à casa do Pai. E o arrependimento gera isso, gera novas vidas, gera mudança, gera o Espírito Santo começa a agir em nós.
E é Ele que gera esse arrependimento. Então, eu convido você para que nós venhamos a viver essa vida de arrependimento e para que nós venhamos levar outros a viverem também uma vida em arrependimento. Amém?